Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. A nossa live de número 142. Papai, eu quero te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, obrigada por mais um dia de vida e saúde. Obrigada porque a tua presença e as tuas misericórdias nos renovaram em mais uma manhã. Obrigada, Abba, Pai, porque o Senhor nos acordou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos segurou com as tuas mãos fortes e o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Pai, pela nossa cama quentinha, pela nossa família, pelo nosso chuveiro, pela nossa comida, pelo nosso café. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada até mesmo pela roupa, Pai, que nós podemos usar. Senhor, tudo que somos, tudo que temos, nós sabemos, Pai, que tudo nós devemos ao Senhor. Nós sabemos, Espírito Santo, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Hoje, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com a tua misericórdia, que o Senhor venha, Pai, com o teu poder sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te convidar mais uma vez, Espírito Santo, e eu quero também te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vem nessa manhã nos lavar com o teu sangue. Vem nessa manhã nos purificar, nos renovar, nos restaurar e nos transformar. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, necessitamos de Ti. Pai, nós estamos aqui em mais uma madrugada, porque nós queremos mais do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma madrugada, Pai, porque nós necessitamos do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma madrugada, Pai, porque nós sabemos que sem Ti não há vida. Nós sabemos, Pai, que sem Ti não existe vida. Então, Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Teu Espírito, Pai, é vida. E nós queremos esse Espírito, nós queremos essa vida, nós queremos a Tua presença. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós nessa manhã. Sabemos que nós podemos ir mais fundo no profundo. Sabemos que nessa manhã, Pai, o Senhor tem segredos ocultos. Segredos, Pai, tesouros que o Senhor quer nos revelar. Pai, nós acordamos em mais uma madrugada, porque nós queremos a Ti, nós queremos ouvir a Ti, nós queremos, Pai, ter certeza, Pai. Nós queremos cada vez mais ter certeza da Tua presença. Nós queremos cada vez mais, Pai, que a Tua presença venha fluir e frutificar nas nossas vidas. Então vem, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Tu tens liberdade no meio de nós, Espírito Santo. Eis-nos aqui como as Tuas filhas, como as Tuas servas, para ouvirmos ao Senhor. Pai, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente e online. E eu sei, Pai, que o Senhor pode se fazer presente para cada uma das pessoas dessa live. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode se fazer presente de uma maneira única, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inesquecível, de uma maneira marcante, de uma maneira que venha limpar, que venha reconstruir, que venha restituir e que venha transformar as nossas vidas. Pai, assim como o Senhor marcou, Senhor, a vida de Jacó, assim como o Senhor transformou o nome dele, de Jacó para Israel, nós estamos aqui hoje, Senhor, para te pedir, nos marca nessa manhã, Espírito Santo. Nos marca assim como o Senhor marcou Jacó, assim como o Senhor marcou a vida de Jacó, assim como o Senhor transformou a vida de Jacó. Nos marca nessa manhã, Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui em mais uma manhã. Agora são 5h14 da manhã. Nós estamos aqui entregando as nossas premissas ao Senhor. Nós estamos aqui entregando o nosso sacrifício de sono. Nós estamos aqui entregando as nossas vidas a Ti, Espírito Santo. Porque nós queremos mais do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós. Nós sabemos que existe um lugar profundo e nós queremos acessar esse lugar profundo.
Pai, nós não estamos aqui buscando ouro, prata, sucesso, dinheiro, não, Espírito Santo. Mas nós estamos aqui buscando a tua face, buscando a tua presença, buscando conhecer mais de ti. Então fala conosco, Espírito Santo. Nos marca nessa manhã, Pai. Nós começamos hoje mais uma segunda-feira. Nós entramos hoje na última semana de setembro, Pai. A última semana de setembro. E, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem segredos ocultos que o Senhor vai nos revelar ainda nesta semana, Pai. Senhor, eis-me aqui como tua serva, como tua filha. Eis-me aqui mais uma vez totalmente entregue e rendida aos teus pés. Prostradas e rendidas aos teus pés. Pai, nesse momento eu peço que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo cresça. Que o teu Espírito Santo flua, que o teu Espírito Santo frutifique nas nossas vidas. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula da minha boca que não venha do Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre te daremos honra, glória, louvor e adoração. É o que nós oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 147. Nesse dia, dia 27 de 2021, nós temos aqui a nossa live de número 142. Bom dia, Kelly Amaral. Bom dia, Angélica. Bom dia, Toninho. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Évila. Bom dia com muita alegria, Pati. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Simone, Osana, Cris, Cibele de Janira. Bom dia, Arlete. Muito obrigada, Arlete, que você comprou um selinho. Ô, Glória, que Deus te abençoe. Esse selo vai direto para o nosso Retiro da Presença. Bom dia, Francisca. Bom dia, Natálio. Que alegria ter você aqui, meu querido. Bom dia, Ciele Lins. Tem mais alguém aí, gente, que eu não falei o nome? Escarlate, ô minha amada, bom dia. Quem mais tá aí, meu povo? Vou pedir para vocês compartilharem. Vocês me ajudam, meu povo? Vamos compartilhar a live? Bom dia, Fabiana Souza, Flávia, Job, Fabi Bandeira. Temos duas Fabi. Bom dia, Miriam Rodrigues, Ninho Cardoso. Bom dia, meu povo. Bom dia de A a Z, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100, para eu não esquecer de ninguém. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta o meu abraço. Bom dia, Carlinha Fernandes. Não sei se eu já dei bom dia para Carlinha Fernandes. Bom dia. Deixa eu ver. A Thaís. Será que é isso? A Thaís Mota. Girlene. Vamos lá. Ô, Job, bom dia. Obrigada que você também comprou um selinho. É possível sim, gente. Depois você me chama, tá, Paty? No particular que eu te mando, tá? O Pixinho. Bom dia, pastora Hilda. Que alegria ter a senhora aqui, pastora Hilda. Vou pedir um favor para vocês. Vamos compartilhar, meu povo? Clica nessa setinha à sua direita. Compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus conhecidos. Compartilha, gente. Seja uma bênção agora. Deixa seus dedinhos ser instrumento de Deus aí, ó. Você clica nessa setinha e você vai compartilhando. Eu vou compartilhar aqui, ó, com todo mundo. Eu vou compartilhar com o maior número de pessoas que eu puder. Tem gente que eu tô sentindo falta aqui na live, que eu tenho compartilhado. Cadê? Vamos compartilhar. Só um minutinho, meu povo, que eu já estou terminando. Prontinho. Prontinho, compartilhei com todo mundo.
Bom dia, Vilminha. Bom dia, Vilminha. Seja bem-vinda. Meu povo, vamos lá. Deixa eu colocar o tema aqui. Vamos colocar o tema 142. Bom dia, Laís Brito. Que alegria ter você aqui, Laís. Cadê? Tô terminando, meu povo, só um segundinho. Pronto, terminei. O amor pela santidade, parte 2. Vamos lá, meu povo. Ô, Cris, obrigada, minha amada. Ai, gente, o amor de vocês me constrange. Ô, Jesus, abençoa os teus filhos, multiplica que tudo que vocês ofertarem aqui para o Retiro da Presença, que Deus possa restituir vocês 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Muito, muito, muito obrigada, viu? Bom dia, pastora Adriana. Bom dia, Olívia. Bom dia, Ana. Bom dia, Valderi. Será que é isso, gente? Val Silva, vamos chamar assim que fica mais fácil. Meu povo, ontem nós falamos sobre o amor pela santidade, hoje nós vamos o amor pela santidade, parte 2. E ontem nós encerramos aqui em 1 Coríntios 15 e nós finalizamos nos versículos 33 e 34. Eu vou te lembrar os versículos 33 e 34 que diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ontem nós falamos muito aqui com vocês sobre como ter amor pela santidade, como ter uma vida em santidade. Nós falamos muito sobre cuidado com as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E nós falamos o seguinte, muito também sobre bom senso. O que é ter bom senso? Como eu faço para ter bom senso e parar de pecar? Porque é linda a maneira que Paulo nos alerta, que Paulo nos acorda, que Paulo nos dá um puxãozinho de orelha e ele diz, olha, tem pessoas que pecam por falta de conhecimento, mas tem pessoas que pecam por falta de vergonha na cara. E por que que nós devemos amar a santidade? Por que que nós temos que ter uma vida em santidade? Por que que nós precisamos buscar a santidade todos os dias das nossas vidas? Eu quero que agora você abra sua Bíblia aí comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Talvez você já tenha escutado esse versículo diversas vezes na sua vida, que o pecado gera morte, o pecado gera morte, o pecado gera morte, o pecado gera morte. Quantas vezes na sua vida você já escutou essa frase? Que o pecado gera morte. Eu já escutei muitas vezes, e você também já deve ter escutado muitas vezes, essa frase que o pecado gera morte. Só que muitas vezes, gente, nós não levamos a sério a palavra. Muitas vezes nós não temos a revelação da palavra. Muitas vezes o tempo vai passando, parece que vai entrando no automático e parece que você trava o seu coração para que a palavra não entre e ela não faça o processo de cura, de limpeza e de transformação que ela precisa fazer no nosso interior. Então eu quero perguntar para você, em nome de Jesus, será que você tem a revelação dessa palavra no mais profundo da sua vida, de que o pecado gera morte? O pecado, mas muitas vezes a gente acha que que o pecado gera morte só física.
Mas o pecado não gera apenas a morte física, mas sobretudo a morte natural. Sabe, gente, esses dias eu estava aqui meditando nessa palavra, eu estava meditando sobre santidade. E aí, o que é santidade? Santidade é você viver uma vida em busca de você acertar, de você viver de acordo com a vontade de Deus. Santidade é você viver uma vida onde o seu coração é alinhado ao coração de Deus, o seu caráter é alinhado ao caráter de Deus, a sua vontade é alinhada à vontade de Deus. Você não vive mais pela sua vontade, você vive pela vontade de Deus. Você não vive mais pelos seus propósitos, você vive para viver o propósito de Deus. Você não vive apenas pelos seus sonhos, mas você vive focada e alinhada em viver os sonhos de Deus. E como que eu faço para ter uma vida em santidade? Para ter uma vida alinhada à vida de Deus? Para ter um coração alinhado ao coração de Deus? Eu preciso ter uma vida de santidade. A palavra diz que Deus é santo. E para que a gente esteja próximo de Deus, nós precisamos ter uma vida em santidade. Santidade não significa que você vai ser perfeito. Não. Você viver uma vida em santidade não significa que você vai ser perfeito, porque Deus ele não espera filhos perfeitos, mas Deus espera filhos que buscam se aperfeiçoar todos os dias. E eu aqui estudando, né, meditando, e um dia eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, Pai, o pecado gera morte. Se o pecado gera morte, se a carne gera morte, se tudo aquilo que são desejos da nossa carne gera morte, como que eu faço para ter uma vida com Deus? Para ter uma vida com o Senhor, para ter uma vida em santidade? E ali o Espírito Santo soprou ao meu ouvido. O Espírito Santo falou, filha, é impossível você viver uma vida em santidade sem ter uma vida em espírito. É impossível você viver uma vida em santidade sem ter uma vida em espírito. E eu quero que você abra sua Bíblia aí também comigo em Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 diz o seguinte: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se você for lá em Gênesis, no início lá da Bíblia, quando Caim matou Abel, você vai ver que Deus diz assim, tá? Caim, o teu desejo será contra ti, mas cabe a ti controlá-lo. Presta atenção. Deus falou para Caim, Caim, o teu desejo será contra ti, mas cabe a você controlar esse desejo. E aqui em Gálatas 5:24 diz o seguinte: os que pertencem a Cristo precisam crucificar a sua carne juntamente com suas paixões e seus desejos com Cristo. Mas o que acontece, meu povo? Muitas vezes nós temos uma vida onde nós dizemos que cremos em Cristo, onde nós dizemos que somos cristãos, onde nós dizemos que somos evangélicos, mas a grande verdade é que nós não crucificamos os nossos desejos e as nossas paixões carnais com Ele na cruz. E eu pergunto para você, você que se diz cristão, será que você verdadeiramente crucificou as suas paixões e os seus desejos carnais juntamente com Cristo na cruz do Calvário? E aí você pode falar assim para mim, mas Patrícia, como que eu faço isso? Como que eu faço para crucificar os meus desejos na cruz do Calvário junto com Cristo? Isso é possível? Óbvio. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, quando você diz sim para Jesus, quando você diz, Jesus, eu quero te seguir, Jesus, eu quero te servir, Jesus, eu quero te imitar, Jesus, eu quero te obedecer, Jesus, eu quero ter uma vida que agrade a ti, Jesus, eu quero ter uma vida conforme a tua palavra, eu quero ter uma vida conforme a tua vontade. Quando você desce nas águas, quando você se batiza nas águas, naquele momento a sua velha criatura deve ser morta. E quando você sai das águas, você tem que sair das águas o quê? Uma nova criatura. O que eu sair das águas uma nova criatura, Patrícia? É você entender. A Bíblia diz, sejam renovados, sejam transformados pela renovação da vossa mente.
sejam transformados pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente transformada, a nossa mente renovada, que não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, que nós não podemos mais, depois de aceitar Jesus, ter a mesma vida que a gente tinha no passado. Aí você pode até se perguntar assim, mas Patrícia, quais são os desejos da carne? Presta atenção. Quais são os desejos da carne que estão me impedindo de ter vida com Cristo? Quais são os desejos da carne que estão me impedindo de viver uma vida em santidade? Porque você pode falar assim, Patrícia, eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida, Patrícia. Eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero viver uma vida que agrada a Jesus. Eu não quero mais viver uma vida onde eu preciso postar foto de biquíni na internet para que eu me sinta aceita, porque eu sei que Jesus me aceita. E eu sei que o meu corpo não é para ser mostrado, meu corpo é para ser guardado. Eu sei que meu corpo é templo do Espírito Santo e como templo do Espírito Santo eu não tenho que ficar expondo o meu corpo nas redes sociais. Patrícia, o que são os desejos da carne? Aí você vai lá comigo em Gálatas 5,19. Vai lá comigo em Gálatas 5,19 e lê assim, ó. Lê comigo. Ora, as obras da carne lhes são manifestas na imoralidade sexual, na impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, facções e inveja, fala Deus, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, discórdias, ódio, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. E aí Paulo ainda nos diz, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, o pecado gera morte. Gera morte físico, mas acima de tudo, o pecado gera morte espiritual. O pecado gera a morte espiritual. Como que você tem se comportado na terra? Você tem vivido uma vida de santidade ou você tem vivido uma vida de pecado? Você tem vivido uma vida onde você busca agradar a Deus ou você tem vivido uma vida onde você fala mal dos outros? Você tem inveja dos outros? Você faz fofoca dos outros. Você levanta falso contra os outros. Você julga. Você vive uma vida buscando somente o dinheiro, somente o trabalho. Você não separa um tempo para Deus. Você não tem uma vida, um tempo de qualidade com Deus. E você não busca viver uma vida em santidade. Você não ama a santidade. Você tem muito mais amor pelas coisas do mundo. Você tem muito mais amor pela comida, pela bebida, pela carne, pelo corpo, pelas festas, do que uma vida com Deus. Como que você tem vivido? Gente, foi tão profundo o dia que eu estava meditando nessa palavra, sabe, que o pecado gera morte. E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, os pecados do mundo inteiro geraram a morte de Jesus Cristo. Os pecados do mundo inteiro geraram a morte de Jesus Cristo. Você sabia que Jesus, ele foi apregoado numa cruz? Jesus, ele teve a sua cabeça furada com uma coroa de espinho. Jesus, ele foi, como é que fala, gente? Ele foi flagelado, ele foi cortado, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi rejeitado. Tudo isso por causa do nosso pecado. Você tem noção disso? Você já parou para pensar que o nosso pecado gerou a morte de Jesus Cristo? O nosso pecado gerou a morte do Filho de Deus. Você tem noção disso? Gente, o dia que eu estava meditando nessa palavra, eu pensei, meu Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, a ser uma filha que vive em santidade.
Porque os nossos pecados, gente, isso doeu. Imagina você que tem filho aqui. Imagina você que tem filho. Imagina se os seus pecados gerassem a morte do seu filho. Se os seus pecados fizessem com que o seu filho fosse para uma cruz e tivesse uma coroa de espinho cravado na cabeça dele e ele tivesse os 2 braços deles apregoados numa cruz. Você já parou para pensar? Você tem filho? Pensa no teu filho numa cruz. Pensa no teu filho passando aquilo que Jesus passou. Pois é, meus amados. O nosso pecado gerou a morte do Filho de Deus. O nosso pecado gerou a morte do Filho de Deus. Mas a morte de cruz de Jesus não foi a morte eterna de Jesus. Porque Jesus ressuscitou no 3º dia. Agora você já parou para pensar que o meu pecado e o seu pecado está gerando a nossa morte? O meu pecado e o seu pecado faz com que a gente se afaste de Jesus. Porque o pecado, Jesus, ele nunca se afasta de mim, de você. Nunca. Jesus nunca se afasta de nós. É o nosso pecado. São as nossas falhas. São os nossos erros que nos afastam de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele é santo. E ele habita no lugar santo. Jesus não habita onde há pecado. Jesus não habita onde há imoralidade sexual. Jesus não habita onde há inveja. Jesus não habita onde há ódio, ciúme, rancor, ira. Não, Jesus não habita nesses lugares. Jesus habita nos lugares que são santos. Então, será que você pode sondar o seu coração hoje? Será que você pode sondar o seu coração hoje e perguntar: Jesus, me limpa, me liberta. Eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida dedicada ao Senhor. Eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu quero viver uma vida que alegra o teu coração. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você sabia que toda vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo? E eu vou contar uma coisa para vocês. Que foi algo muito, 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 muito profundo que Deus falou comigo esses dias. Eu não lembro exatamente o dia, mas eu estava aqui em casa e foi um dia que eu estava bem quebrantada, muito quebrantada. E foi um dia que esse quebrantamento me levou a chorar muito. Eu chorei muito, gente, nesse dia. Eu chorei muito, muito, muito nesse dia. E ali eu fui para os pés de Jesus, e eu orei, eu clamei. E ali quando eu estava chorando, gente, você pode não acreditar. Você pode não acreditar, mas é o que eu vivi. Quando eu estava chorando, eu vi espiritualmente, não é fisicamente. Quando eu falo eu vejo, é espiritualmente. Eu vi o Espírito Santo chorando junto comigo. Eu vi. E, gente, do mesmo jeito que eu chorava aquele dia, que eu chorava, que meu coração estava assim, apertado e eu chorava, eu vi o Espírito Santo chorando. E o Espírito Santo falou assim: filha, você acha que é só você que chora? Eu também choro com você. Você sabia que os nossos pecados levam o choro de Deus? Você já parou para pensar a dor que Deus sente vendo os seus filhos chorarem? Você já parou para pensar a dor que Deus sente em ver os filhos que Ele criou com tanto amor perdidos no mundo? Sabe por quê, gente? Muitas vezes nós somos tão egoístas. Nós somos tão egoístas ao ponto de só olharmos para nossas dores. Nós somos tão egoístas ao ponto de dobrar os joelhos e só pedir para Deus: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Gente, eu nunca mais vou esquecer dessa visão que eu tive. E o Espírito Santo falou assim para mim: filha, você já parou para pensar no quanto que eu choro vendo os meus filhos perdidos, vendo os meus filhos me trocarem pelas coisas do mundo, vendo os meus filhos que eu gerei no ventre da mãe de vocês, eu gerei os meus filhos.
Eu escrevi um plano lindo para eles. Eu escrevi uma história linda para eles. E hoje eles estão perdidos no mundo. E eles dizem não para mim e dizem sim para os desejos da sua carne. Sabe, você que é mãe, Deus falou tanto comigo. Mas Deus falou tanto comigo, você que é mãe, você que é pai. Imagina você criar o seu filho com todo o amor, com todo o carinho. Você dá para ele tudo o que você pode. Você se esforçar para dar uma boa escola, para dar uma boa alimentação, para dar tudo para o seu filho. E aí você vê o seu filho perdido no mundo das drogas. Você vê o seu filho perdido na prostituição. Qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho de uma dor de uma mãe que gera o filho na barriga, dá tudo que o filho tem e depois ele vê o filho no homossexualismo, ela vê o filho nas drogas, ela vê o filho na prostituição, ela vê o filho na bebida, na balada, na festa. Como que essa mãe se sente? Deixa eu te dizer uma coisa, minha amada. É exatamente assim que Deus se sente. Gente, daquele dia em diante que eu tava chorando e eu vi o Espírito Santo chorando junto comigo. E o Espírito Santo falou, filha, eu também choro por vocês. Eu também choro quando eu vejo vocês chorando. Eu também choro quando eu vejo vocês perdidos. Eu também choro quando vocês pecam. Por que vocês acham que está escrito assim? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você acha que quando o Espírito Santo está triste, não há choro no mundo espiritual? Você acha que quando o Espírito Santo vê a gente perdido nos desejos da carne, a gente na glutonaria, você acha que o Espírito Santo não se entristece? O pecado gera choro, o pecado gera dor, o pecado gera morte. Então nós precisamos entender que os nossos pecados geraram a morte de Jesus. Os nossos pecados entristecem o coração de Jesus. Os nossos pecados entristecem o nosso Pai. Ele deu o único filho dele para morrer na cruz por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Olha o que está escrito em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Crava esse versículo no mais profundo do seu coração. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Isso quer dizer o seguinte, tá? Isso quer dizer o seguinte. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos tentados todos os dias. Todos. Mas o que Jesus nos ensina? Vigie e orem. Aí eu quero perguntar para você. Você quer viver uma vida em santidade? Você quer amar a santidade? Você quer alegrar o coração de Deus com a santidade? Você quer alegrar o Espírito Santo com a santidade? Como que anda a sua vida de vigilância e de oração? Fala, Deus! Como que está a sua vida de vigilância e de oração? Como que está a sua vida de vigilância e de oração? Porque a Bíblia diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Nós, para que a gente viva uma vida de santidade, nós precisamos ter uma vida constante de vigilância e de oração. Talvez é exatamente isso que está faltando na sua vida. Talvez você ora uma vez por dia. Orar uma vez por dia é como você comer uma vez por dia. Comer uma vez por dia vai te deixar o quê? Fraco. Se você comer todos os dias uma única vez por dia, como que você vai ficar fisicamente? Fraco. Assim acontece se você orar uma única vez. Se você orar uma única vez, você vai ficar fraco. E o Espírito Santo falou para mim, filha, você tem a carne e você tem o espírito. Vence aquele que você alimentar mais. Presta atenção. Temos a carne e temos o espírito. Temos o físico
e temos o espiritual. Vence aquele que você alimentar mais. O quanto que você tem alimentado a sua carne de comida, de festa, de bebida, de satisfação. O quanto que você tem alimentado a sua carne com fofoca. O quanto que você tem alimentado a sua carne com julgamento. O quanto que você tem alimentado a sua carne com os vícios do mundo. O quanto que você tem alimentado a sua carne com a pornografia, com a prostituição. O quanto que você tem alimentado a sua carne e o quanto que você tem alimentado o seu espírito. O quanto que você tem de vida na palavra, o quanto que você tem de leitura da Bíblia, o quanto que você tem feito de jejum, o quanto que você tem de oração, o quanto que você tem de vigilância. Dobre, duplique, triplique, quadriplique, quintuplique as suas orações. Se você lê a Bíblia só uma vez por dia, leia 2. Se você orava uma vez por dia, ore 2. É 50% a mais. Se você come, gente, eu costumo sempre atrelar o número de orações ao número de alimentações que eu faço por dia. Se eu me alimento 3 vezes ao dia, eu tenho que orar pelo menos 3 vezes ao dia. Se eu me alimento 4 vezes ao dia, eu tenho que orar pelo menos 4 vezes ao dia. Patrícia, por que a oração é importante? Porque a oração nos conecta com Deus. A oração nos conecta. A oração faz você parar tudo. Parar tudo. Gente, eu não sei vocês, mas é tão maravilhoso quando você está orando que parece que o mundo não existe. Parece que você entra no ambiente do céu quando você está orando. Você já parou para pensar que quando você está orando, você entra ali num momento tão maravilhoso com o Espírito Santo que você acaba esquecendo de tudo que está acontecendo no mundo? Você entra num ambiente de louvor, num ambiente de adoração, num ambiente de gratidão. E ali você é renovada, ali você é purificada, ali você é transformada. Então, em nome de Jesus, vigie, ore, leia a Bíblia, jejue, fortaleça o seu espírito. Fortaleça o seu espírito, porque entre a sua carne e o seu espírito, o que tiver mais forte é o que vai vencer. É isso mesmo, Paty. A oração conecta o nosso coração com o coração de Deus. É isso mesmo. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gente, Gálatas 5,16, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gálatas 5,16, para mim, é o segredo de uma vida de santidade. Gálatas 5,16, presta atenção. Gálatas 5,16 é o segredo, é a chave para uma vida de santidade. Gálatas 5,16 diz, porque eu perguntei, eu falei assim, Espírito Santo de Deus, como que eu faço para parar de gerar morte na minha vida através do pecado? Começar a gerar vida na minha vida e viver uma vida de santidade. Foi essa a pergunta que eu fiz. Eu falei, Jesus, como que eu faço para viver uma vida de santidade? Como que eu faço para parar de pecar? Como que eu faço para parar de entristecer o teu coração? Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu preciso de ti. Estende as tuas mãos para mim. Eu preciso da tua mão forte. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro. Eu falei, então Jesus, me socorre. Me socorre porque eu não quero viver uma vida de pecado. Eu não quero mais viver uma vida que gera morte. Porque o meu pecado já gerou a morte de Jesus. E eu não quero mais que nenhum pecado gere morte. Porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. E Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele quer que eu tenha uma vida que gere vida, uma vida em espírito. E aí eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, Jesus trouxe exatamente esse versículo para mim. Jesus trouxe exatamente esse versículo para mim. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 é um tesouro. É um tesouro para você que quer viver uma vida em santidade. Gálatas 5,16 diz: vivam pelo Espírito
e de modo nenhum, olha como é profundo isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, meus amados, você quer de modo nenhum, de maneira nenhuma, satisfazer os desejos da sua carne? Só existe um caminho. Não existe dois caminhos. Só existe um caminho. Você quer viver uma vida de santidade? Só existe um caminho. E esse caminho é viver uma vida no Espírito. É viver uma vida onde você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Gente, essa live é a live frutificando no Espírito. Essa live é a live frutificando no Espírito. Você quer ter uma vida no Espírito? Você quer frutificar no Espírito? Só existe um caminho, meu povo. Só existe um caminho. Não existe dois caminhos, não existe três caminhos, não existe quatro caminhos. Não, só existe um. E o caminho é aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E você ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. E você viver uma vida no Espírito. Como que eu vivo uma vida no Espírito, Patrícia? Aceitando Jesus, se batizando e tendo uma vida em obediência à palavra de Deus. Tendo uma vida em obediência à palavra de Deus. O segredo de você ter uma vida em santidade, o segredo de você ter uma vida em santidade é o quê? É você ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, gente, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já parou para pensar o que é você viver uma vida onde você exala e desfruta do amor, da alegria, da paz, da paciência, da benignidade, da bondade, da mansidão, da fidelidade e do domínio próprio? Você já parou para pensar em como seria a sua vida regada por essas virtudes? Nossa, Patrícia, como que eu faço? Como que eu faço para ter uma vida assim, regada de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio? Simplesmente é você viver uma vida no Espírito. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é viva. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora tem gente, meu povo, tem gente que inverteu esse versículo. Tem gente que vive na carne e de modo nenhum satisfaz os desejos do Espírito. Tem gente que inverteu esse versículo. Tem gente que ao invés de viver uma vida pelo Espírito, vive uma vida pela carne. Tem gente que ao invés de viver uma vida pelo Espírito, vive uma vida pela carne. Aí eu pergunto, olha bem para mim. Você tem vivido uma vida dominada pelo Espírito ou dominada pela carne? Se o Espírito Santo não tem dominado a sua vida, a sua carne tem dominado a sua vida. Se a carne tem dominado a sua vida, o Espírito não tem dominado a sua vida. Olha bem para mim. Quem tem hoje, seja sincero com você mesmo, quem tem hoje o domínio da sua vida? O domínio da sua vida está na carne ou está em Jesus? Está no Espírito Santo de Deus. Você tem vivido uma vida dominada pelo quê? Pelo quê? Ah, Patrícia, eu não consigo ficar sem tomar um sorvete. Ah, então isso significa que você é dominada pelo um sorvete. Ah, eu não consigo, Patrícia, não consigo viver uma vida sem tomar café.
Então você é dominada pelo café? Não consigo viver uma vida sem ter relações sexuais com o meu namorado. Então você é dominada pelos desejos sexuais da sua carne. Patrícia, eu não consigo viver uma vida sem fofoca. Então você quer dizer que você é dominado pela fofoca. Quem tem dominado a sua vida? Quem tem dominado a sua vida? E eu volto a dizer, Patrícia, como que eu tenho uma vida no Espírito? Aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor, o único Salvador, o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Diga, Jesus, sozinho eu não consigo. Mas a Bíblia diz que Ele é aquele que nos ajudaria em todas as coisas. Ele é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Você pode chegar para Jesus hoje, Jesus, a minha vida está toda errada, mas eu quero te aceitar. Eu quero ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu quero ter uma vida no Espírito. Será que você pode dizer hoje para Jesus, Jesus, eis-me aqui? Será que você pode dizer para Jesus, Jesus, eis-me aqui? Muda a minha vida, muda a minha história, muda os meus olhos, muda a minha mente, muda o meu coração, me transforma, me lava, me purifica. Tira esse domínio do açúcar da minha vida. Tira esse domínio da comida da minha vida. Mas eu quero que a minha vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus e não pela comida. Eu quero que a minha vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus e não pela prostituição. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Ontem, presta atenção nisso, tá? Ontem eu tava bem cansada e eu não consegui descansar muito no final de semana e chegou o horário do culto. Chegou o horário de ir pra igreja. E nesse meia hora antes de ir pra igreja, eu deitei não foi nem para dormir. Eu deitei. Sabe aquele momento que você deita para descansar o corpo? Eu deitei para descansar o corpo. Presta atenção. E ali, gente, foi me bater numa preguiça. Foi me bater num sono. Dica para você, em nome de Jesus, não deite antes de ir pra igreja, não. Não deite antes de ir pra igreja. Daí, Satanás começou a jogar setas, né, malignas. Não, vai pra igreja hoje não. Assiste pela internet. Você vai pegar o Uber. Aí é meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Aí você vai chegar tarde em casa. Assiste pela internet, não tem problema não. A bênção é a mesma. A mesma presença que tá aqui tá na igreja. Olha só. Gente. E aí, acho que por uns minutinhos, eu entrei no jogo de Satanás. Eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou pra igreja hoje não, vou assistir da televisão. Gente, dali, eu comecei a clamar, eu falei, Jesus, olha só, eu falei, Jesus, o Senhor sabe, a minha vontade é ficar em casa. Eu falei, Jesus, eu não tenho força pra ir na igreja hoje, Jesus. Eu falei, mas Jesus, eu queria tanto ir na igreja. Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu falei, me ajuda, Jesus. Me fortalece, me renova, me dá ânimo. Porque eu queria tanto ir para a igreja hoje. Gente, mas não me pergunta como. Não me pergunte como. Eu dei um pulo da cama. Mas eu dei um pulo da cama que a sensação que eu tenho é que Jesus veio e falou assim, vem filha, vem para os meus braços. Sabe quando você vê Jesus espiritualmente, você pula para abraçar Jesus? Gente, mas eu vesti minha roupa. Eu catei um tênis, coloquei o tênis no pé. Enquanto isso, eu já tava chamando o Uber. Aí eu coloquei uma calça jeans, uma camiseta. Não fiz maquiagem, não fiz nada. Eu falei, Jesus, eu só quero ir. Eu só quero ir. Aí chego lá embaixo, o Uber cancela. Porque Satanás é sujo. Satanás é sujo, ele não desiste. Quem desiste somos nós. Satanás não desiste não, meu povo. O Uber, faltando 1 minuto para chegar. Uber não vai lá e cancela a minha corrida? Aí o que Satanás faz? Aí tá vendo? Não era para você ir. O Uber cancelou. Volta para casa. Não, já tô aqui embaixo, eu vou chamar outro Uber. Vou chegar atrasada, mas eu vou, não importa. Chamei outro Uber. E o Uber morava lá na Moca, no lugar onde a igreja fica.
E aí fui para a igreja. Gente, mas ontem tinha uma unção, tinha um poder, mas tinha uma glória de Deus naquele lugar, que eu acho que eu vivi algo na igreja ontem, que eu nunca vivi antes na minha vida. Eu nunca vivi ontem na minha vida o que eu vivi ontem na igreja. Mas eu senti, sabe aquele dia sabe aquele dia que você sente a virtude de Cristo? Sabe quando Jesus falou assim, eu senti sair virtude de mim? Ah, eu senti sair virtude de Jesus ontem, gente. Eu senti a presença dele de uma maneira, a glória de Deus naquela igreja. A glória de Deus naquela igreja era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Era como se eu visse anjos voando naquela igreja o tempo inteiro. Então vigia, meu povo, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E tudo que Satanás quer é o quê? Satanás quer nos deixar na cama. Satanás quer que você não receba as bênçãos que Deus tem para você. Satanás quer que você viva uma vida em pecado. Satanás quer que você viva uma vida entristecendo o Espírito Santo e alegrando a Ele. E aí a pergunta que não quer calar. A sua vida hoje agrada a Deus ou agrada ao Lúcifer? A sua vida hoje agrada a Deus, honra a Deus, glorifica a Deus? Ou a sua vida hoje honra a Satanás? Profundo, né? Pesada essa pergunta, né? Mas é isso, exatamente. O noivo veio como nunca veio antes, Arlete. Jesus tem se mostrado, gente. Jesus tem se apresentado. Eu vejo uma glória de Deus. Eu vejo um avivamento nas igrejas. Eu vejo o Espírito... Gente, o Espírito Santo... É assim, ele tem falado o dia todo. O tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo tem falado com a gente. Muitas vezes é a gente que não presta atenção. É a gente que não presta atenção. Então, em nome de Jesus, que você possa pegar aqui, ó, Gálatas 5,16... Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. E eu quero encerrar no João 3,6. João 3,6 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Gente, Deus tem falado algo muito profundo para mim, sabe? Presta atenção que eu vou encerrar a live nisso aqui. Deus tem falado assim para mim, filha, limpe a sua casa. Coloque a sua casa em ordem. Eu não sei na sua vida o que está fora de ordem. Talvez você esteja vivendo num casamento que não é casamento, que o marido não é seu. Talvez você esteja vivendo numa vida de prostituição, de traição, de roubo. E você quer viver os planos de Deus. Você quer viver a vontade de Deus. Para que você viva a vontade de Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Não adianta você dizer que quer viver a vontade de Deus fazendo a vontade de Satanás. Porque falar, até papagaio fala. Fazer a vontade de Deus é viver uma vida de acordo com a palavra. Eu não sei na sua vida qual é a situação que está errada. Eu não sei qual é a situação na sua vida, a situação que você precisa dar um basta. Eu não sei o que está na sua vida que você sabe que você precisa resolver e você não resolve. Mas a Bíblia nos ensina, ei, limpe a sua casa. Conserte aquilo que você precisa consertar. Abra mão daquilo que você precisa abrir. Escolha fazer a vontade de Deus, ao invés de escolher fazer a vontade da sua carne. Escolha fazer a vontade de Deus, ao invés de fazer a vontade da sua carne. Fazer a vontade da nossa carne vai nos levar à morte e à morte eterna. Não é só a morte física, não, viu? Fazer a vontade da nossa carne não gera só a morte da nossa carne. Gera também a nossa morte espiritual. Mas fazer a vontade de Deus gera vida na terra, mas também gera vida eterna.
Fazer a vontade de Deus gera vida eterna aqui na terra e vida eterna com Ele. Mas fazer a vontade da nossa carne gera morte aqui na terra e gera morte também no mundo espiritual. Hoje eu quero passar um louvor para vocês que tem falado muito, muito, muito ao meu coração, muito. E eu peço que você escute esse louvor. E eu peço que você coloque ordem de vida na sua vida. Coloque ordem divina na sua vida. Que você abra mão daquilo que é vontade da sua carne. Que você abra mão daquilo que é pecado. Que você abra mão daquilo que é errado. E que você aceite Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador de verdade. Aceita Jesus de verdade. Mas, Patrícia, como assim aceita de verdade? Porque existe aceitar de mentira? Existe. Sabe quando você aceita Jesus de mentira? Quando você diz que aceita Jesus, mas você não vive uma vida de acordo com a palavra. Você diz que aceitou Jesus, mas você vive uma vida de pecado. Sabe quando que você aceita Jesus de verdade? Quando você aceita Jesus, você se submete a Ele, você se sujeita a Ele e você obedece à palavra dEle. Aceitar Jesus de verdade é aceitar viver os princípios de Jesus, aceitar viver a vontade de Jesus, aceitar viver a palavra de Jesus. É isso que é aceitar Jesus de verdade. É você aceitar e você ter Ele aqui dentro, dentro do seu coração, habitando em você. Então, aceite Jesus hoje, de verdade. De verdade. Aceite Jesus de verdade. Aceite ler a Bíblia. Aceite obedecer. Aceite praticar. Aceite viver uma vida no Espírito e não uma vida na carne. Porque se a gente vive uma vida de Espírito, jamais nós vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Tá bom? Eu quero agradecer ao Natálio. Muito obrigada, Natálio, que você comprou um selo. Quero agradecer a Arlete, que também comprou 2 selos. Quero agradecer a Cris, que também comprou um selo. E quero agradecer ao Jobson Joe 12, que também comprou um selo. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam viver o sobrenatural de Deus, que vocês possam ser multiplicados 1000 vezes mais aquilo que vocês semearam nesse ministério. Que Deus abençoe, todo esse valor vai direto pro retiro da presença e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção e vocês estão semeando em terra fértil. Amém? O louvor de hoje é um novo vencedor, da Damares. Se você aceitar Jesus hoje, na sua vida de verdade, um novo vencedor vai nascer. Um novo vencedor é o louvor de hoje. Deus tem falado profundamente ao meu coração através desse louvor. Vamos gerar um print? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor veio como o Senhor nunca veio antes. Queremos te agradecer por esse maná fresquinho que o Senhor nos derramou. Queremos te agradecer pela nossa vida, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Pai, eu coloco as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa manhã, Pai, lavar o nosso coração, lavar a nossa mente. Que o Senhor venha nessa manhã, Pai, perdoar os nossos pecados. Jesus, nos perdoa. Perdoa, Pai, por todas as vezes que nós satisfazemos os desejos da nossa carne. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós entristecemos o teu coração. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós vivemos na glutonaria, que nós vivemos na fofoca, que nós fizemos aquilo, Pai, que são totalmente obras da carne. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Abba. Nós clamamos, nos perdoa, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. E nós queremos te dizer, Jesus, nós te aceitamos como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, nós te aceitamos como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, nós queremos viver uma vida em espírito. Pai, nos ajuda a vigiar, nos ajuda a orar, nos ensina a ter uma vida na palavra, nos ensina a obedecer a tua palavra, porque o Senhor diz, Pai, que o Senhor é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque hoje novos vencedores estão nascendo. Novos vencedores em Cristo Jesus estão nascendo nessa live. Pessoas que vão servir a Jesus de verdade. Pessoas que vão aceitar Jesus de verdade. Pessoas que vão viver no Espírito de verdade. Eu profetizo, Pai, pelo poder do nome de Jesus,
que muitos 72 novos vencedores estão nascendo nessa live de hoje. Vencedores em Cristo Jesus. Pessoas que vão viver pelo Espírito e pessoas que jamais, de maneira nenhuma, Pai, satisfarão os desejos da sua carne. Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do teu altar e nós queremos ter uma vida em santidade a partir de hoje, Abba. Queremos viver uma vida em santidade. Nós nos entregamos a ti. Nós nos entregamos diante do teu altar. Nós nos rendemos e nos quebrantamos diante de ti. E te pedimos, Senhor, vem. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então vem nessa manhã nos socorrer, Pai. Vem nessa manhã nos resgatar das trevas. E vem nessa manhã, Pai, nos transportar para o teu reino de luz. É o que nós oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Que Deus abençoe. Obrigada, Simone. Simone, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus te prospere, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você também ofertou um selo aqui. Um beijo bem grande no coração de vocês, que Deus abençoe. Até amanhã, às 5h09 da manhã. E lembrando que sexta-feira, dia 1º de outubro, primeiro dia do mês, a gente tem a nossa vigília que começa às 9 da noite através do Zoom. Dia 1º de outubro, sexta-feira, nossa vigília da amabilidade. E eu tenho certeza que vai ser tremendo aquilo que Deus vai fazer no meio de nós, tá bom? Um cheiro, amo vocês e até amanhã.